Neste vídeo, vamos iniciar os ajustes da função de filtro no nosso formulário de gráfico. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor. No editor, acessem o arquivo gráfico qtd-js e desce até localizar a função de filtro. Localizou a função de filtro, no início da função, nós vamos limpar as divs, começando pela div do gráfico de colunas. Div gr colunas ponto inner html igual e abre e fecha aspas duplas e ponto e vírgula. Na sequência, div gr linhas ponto inner html igual abre e fecha aspas duplas e ponto e vírgula. Div entrada ponto inner html igual abre e fecha aspas duplas e ponto e vírgula. Div saída ponto inner html igual abre e fecha aspas duplas e ponto e vírgula. E por fim, div saldo ponto inner html igual a vazio e ponto e vírgula. Desta forma, nós vamos limpar todas estas divs. Agora vocês vão fazer o seguinte: descer até o final da função, antes de fechar a função. Então aqui, pessoal, nós estamos filtrando as entradas e também as saídas. Então o próximo passo é somar a quantidade de entrada e também a quantidade de saída, e depois calcular o salto. Então agora eu preciso de uma variável para armazenar as entradas. Var, eu vou chamar esta variável de entrada qtd igual a 0 por padrão. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer um laço que vai percorrer todos os registros do array filtro entradas. Já podem copiar o nome do array. Nós vamos trabalhar com um laço for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array filtro entradas, ponto length, ponto e vírgula e mais, para percorrer linha por linha. E dentro deste laço, eu preciso de um if para verificar se tem quantidade. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, array filtro entradas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes, e agora precisamos informar qual a coluna do array filtro entradas que nós temos as quantidades. Então acessem a planilha guia entradas, destacando que a contagem das colunas inicia por 0. Então id coluna 0, data coluna 1, mês 2, ano 3, linha 4, marca 5, 6, 7, 8, 9, 10.
coluna 10, nós temos as quantidades. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 10. Fora dos colchetes, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente, se for diferente de vazio. Se entrou neste if, nós vamos somar a quantidade. Então, podem copiar a variável entrada QTD. Copia e cola dentro do if. E a variável entrada QTD vai ser igual a parseFloat, para especificar que se trata de número. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável entrada QTD. Fora dos parênteses, mais parseFloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, array, filtro entradas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Fora dos colchetes, abre e fecha colchetes novamente. Coluna a ser somada, coluna 10 do array. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, já estamos somando o total de entrada em quantidade. Na sequência, precisamos somar as saídas. Então, nós precisamos de mais uma variável. Var, eu vou chamar esta variável de saída QTD. Por padrão, vai ser igual a 0. E ponto e vírgula. E aí nós precisamos fazer um laço sobre o array filtro saídas. Já podem copiar o nome do array. For, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array filtro saídas, ponto length, ponto e vírgula, e mais. E dentro deste laço, nós precisamos de um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, array filtro saídas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Fora dos colchetes, abre e fecha novo colchetes. E agora precisamos informar qual a coluna do array filtro saídas que nós temos as quantidades. Então acessem a planilha, guia saídas, e dê 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coluna 9. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 9. Fora dos colchetes, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. Diferente de vazio. Se entrou neste if, nós vamos somar a quantidade. Podem copiar a variável saída QTD. E a variável saída QTD vai ser igual a parseFloat, abre e fecha parênteses, variável saída QTD, mais parseFloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, array filtro saídas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, coluna a ser somado. No nosso caso,
coluna 9. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, já temos também a saída em quantidade. Próximo passo é calcular o saldo. Então, var, eu vou chamar esta variável de saldo QTD. Vai ser igual a parsefloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vocês vão colocar a variável entrada QTD. Podem copiar e colar. E aí, para ter o saldo, eu preciso descontar as saídas. Então, menos, novamente, parsefloat, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a nossa variável saída QTD. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, já temos as 3 informações para o gráfico de colunas. No entanto, agora tem um detalhe. Eu preciso montar um novo array para conseguir desenhar o gráfico. Então, eu vou chamar este array de dados gr coluna. Vai ser igual a new array. New array, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. Cabeçalho da primeira coluna vai ser estoque. E aí, fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas novamente. Segunda coluna, eu vou chamar de QTD, ponto. E agora, fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha colchetes, para inserir uma nova linha no array. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E nesta linha, eu vou inserir as entradas. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí precisamos informar o valor referente às entradas. Então, podem copiar a variável entrada QTD e colar depois da vírgula. Fora dos colchetes, vírgula, e abre e fecha novo colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E nesta linha, eu vou colocar as saídas. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí precisamos informar a quantidade de saída. Variável saída QTD. Fora dos colchetes, mais uma vírgula, e abre e fecha colchetes. E dentro dos colchetes, abre e fecha aspas duplas. E nesta linha, eu vou colocar o saldo. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem a variável saldo QTD. Podem copiar e colar depois da vírgula. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Prosseguindo, agora nós precisamos fazer uma função para desenhar o gráfico de colunas. Nós vamos fazer uma função chamada gráfico colunas. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai o nosso array dados gr coluna, que está com os dados para desenhar o gráfico. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome
da função. E agora nós vamos fazer mais uma function. Function, gráfico, colunas. Abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, variável dados. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, vamos finalizar esta aula por aqui e na próxima aula nós vamos fazer a função gráfico colunas. Salva as alterações e até a próxima aula.